Meus queridos, ou eu aqui de novo, e o assunto hoje é democracia. Na aula anterior a gente viu como a polis, esse novo formato de sociedade surgiu entre os gregos. Uma sociedade onde a palavra é o instrumento principal de poder e que vai nos dar coisas como a filosofia, o teatro e a democracia, que é assunto da aula de hoje. Bom, nós vamos entender aqui como é que ela surge, como é que ela funciona. E aí vamos voltar para o seu berço, que era a cidade de Atenas, a mais importante, a mais magnífica de todas as polis. Nós vimos que em Atenas, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, forte comercialmente, por onde circulavam pessoas do mundo inteiro, e que tinha uma ágora muito forte, com uma circulação de filósofos, de artistas, de políticos muito intensa, vai ser um ambiente propício para o surgimento de um novo sistema de governo chamado democracia. O mundo hoje, a maioria dos países do mundo hoje são governados por democracias. O Brasil é uma democracia, a França, os Estados Unidos são democracias. Mas o que é? Como é que ela funciona? Bom, a palavra democracia é uma palavra grega que vem dos vocábulos demos, povo, e kratos, poder, governo, ou seja, o poder nas mãos do povo. Mas entender como funciona a democracia vai muito além de saber o significado da palavra. E aí a gente vai começar entendendo como ela surge, né? Como é que ela surgiu? Como é que ela teve origem lá em Atenas? Bom, vamos lá. Até o século VIII, a cidade de Atenas era governada por um rei, como as demais cidades do mundo antigo. E era assessorado por uma elite, uma aristocracia, que também é um termo grego e que é um termo genérico. Ou seja, aristói quer dizer melhor, kratos, poder, o poder nas mãos dos melhores, ou que se julgam melhores. Eu posso dizer assim, aristocracia francesa, aristocracia romana, mas cada aristocracia às vezes tem um nome próprio. Por exemplo, a elite, a aristocracia romana, chamava-se patrícios. No caso de Atenas, a aristocracia, essa elite, eram chamados de eupátridas, que quer dizer os bem-nascidos, os nascidos em berço de ouro, os descendentes das famílias mais importantes, que segundo eles teriam fundado a cidade lá atrás. Ou seja, os donos das melhores terras, os latifundiários. Essa galera controlava o poder. A partir do século VIII, o rei perde importância, decide existir e a aristocracia passa a governar a cidade de Atenas. Só os eupátridas podiam participar do governo. Bom, só que Atenas era um outro formato de sociedade, como eu disse, cosmopolita, com gente informada do mundo inteiro e com camadas populares que se fortaleceram e aprenderam a questionar o governo. Então começou a haver uma série de conflitos sociais entre pessoas da massa, do povo, comerciantes, artesãos e camponeses, questionando, reivindicando o governo, que era controlado pela aristocracia eupátrida. Bom, esse conflito vai surtir muito resultado, porque nas camadas populares tinham setores importantes como os comerciantes, que era uma galera, o comércio, é importante lembrar, era considerado uma atividade menor, indigna, o eupátrida não deveria fazer comércio. Mas os comerciantes não estavam nem aí, ficaram muito ricos fazendo isso e se tornaram poderosos materialmente. Esses caras podiam ter tudo, inclusive um exército. E tanto poder material deu a eles também o poder de fazer reivindicações políticas. E eles exigiam um bocado de coisa. Leis que favorecessem não só os eupátridas, mas também as camadas populares. Menos impostos para o povo, por exemplo. Ao longo do tempo, de décadas, de séculos, esse conflito vai surtir efeito e o povo vai conquistar muita coisa, porque é uma lógica que às vezes o povo não percebe, ele é a maioria. E quando o povo se mobiliza contra o Estado, ou para reivindicar algo junto ao Estado ou à elite que governa, ele vai, por mais que o Estado seja forte, obter resultados, porque, repito, ele é a maioria. Em Atenas esses resultados vieram. E é importante lembrar que lá na frente, essa luta, esse ato de reivindicar, esse ato de exigir direitos, vai dar origem à democracia. Olhe, a democracia nasce da luta. Então é da natureza dela reivindicar, questionar, protestar. Bom, para entender esse intervalo aí entre o século VIII e o século V, de muita luta, de muito conflito social onde a democracia nasce, nós vamos olhar para 4 políticos importantes, 4 legisladores atenienses, que podem ser considerados os pais da democracia. São eles Drácon, Solon, Clístenes e Péricles. Cada um deles, a seu tempo, ao governar Atenas, tomaram decisões, medidas importantes, que colaboraram com o nascimento
esse sistema político. Estão aí as principais. Por exemplo, Dráco, quando governou Atenas, criou o primeiro código escrito de leis. É fundamental que numa democracia as leis estejam escritas, estejam no papel, para que não haja uma dupla interpretação, favorecendo a elite de um jeito e as câmaras populares de outro. Por exemplo, no Brasil há a Constituição, e o que está na Constituição vale para todos, ricos ou pobres. Pelo menos é assim que deve ser. Então, numa democracia, a lei precisa estar escrita. E o primeiro código escrito de Atenas, que ainda não era uma democracia, mas ao criá-lo vai dar um passo importante para isso, é criado por um político chamado Dráco. Depois, lá na frente, vem um cara chamado Solon. Solon, ao governar Atenas, ele primeiro aboliu a escravidão por dívida. Gente, veja só, a escravidão já é abominável. E quando você escraviza um semelhante seu, parece mais abominável ainda. O que era escravidão por dívida? Um ateniense podia escravizar outro ateniense se ele lhe devesse. Imagine que Tauá é Atenas. É como se seu vizinho lhe deve, não pode pagar, você tem o direito de fazê-lo escravo. Geralmente, os eupátridas, faziam as camadas populares, pessoas que contraíam junto a eles empréstimos de escravos. Um ateniense escravizando outro ateniense. Solon disse, a partir de agora está proibido. Nenhum ateniense pode ser escravizado por outro. Era uma medida importante. Mas a medida dele mais importante para a democracia foi a criação de uma assembleia chamada eclésia. Gente, eclésia quer dizer assembleia do povo. Veja, Solon vai fazer o seguinte. Antes, o governo só podia ser exercido por eupátridas. Ele era um eupátrida. E, portanto, a assembleia, os órgãos de governo eram só de eupátridas. Ele cria um órgão com esse nome, eclésia, que diz, a partir de agora não. A partir de agora podem fazer parte desse órgão de decisões políticas, não só o eupátrida, mas todos os cidadãos atenienses. Desde que, e aí vem uma coisa chamada participação, olha só aqui, ó, censitária, não esqueçam isso. Ele dizia, pode participar todos, desde que ganhem um total X. É como se dissesse assim, pode participar da democracia em Tauá quem ganha 100 mil reais por ano. Isso quer dizer que só os ricos participariam. Então, mesmo Solon criando uma assembleia onde, além dos eupátridas, pessoas do povo podiam participar, ainda não é um elemento democrático porque a participação censitária restringiu os pobres. Então, na verdade, quem vai passar a participar? Ricos comerciantes, ricos artesãos. Mas já é um passo importante para a democracia criar uma assembleia que participa outras pessoas que não só os eupátridas. Aí vai vir um cara chamado Clístenes, esse rapaz bem aqui. Gente, Clístenes é chamado por muitos o pai da democracia. Eu acho que esses quatro, na verdade, são os pais da criança. Mas por que Clístenes carrega esse título? Quando ele foi um governante ateniense, vamos lá, primeiro estabeleceu o princípio da isonomia. Ele disse que as leis estabelecidas no código escrito desde Dráco deveriam valer igualmente para todos. Esse princípio é valioso até hoje no direito. Quem vai fazer faculdade de direito vai estudar, vai aprender inicialmente o princípio da isonomia. Todos são iguais diante da lei. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, não importa a orientação religiosa ou sexual, todos devem ser tratados iguais diante da lei. Clístenes, ao estabelecer o princípio da isonomia, ele vai dar o passo fundamental para a criação da democracia. Mas o pulo do gato, a medida que vai fazer dele o pai da democracia, é uma transformação que ele vai promover na eclésia, aquela assembleia criada por Solon. Vejam, Clístenes vai abolir a participação censitária. Isso quer dizer o quê? Ele diz, a partir de agora, todos podem participar da eclésia, mas é todos mesmo. Não tem mais esse lance de que tem que ganhar um total X para participar. Todos, pobres ou ricos, desde que queiram participar, desde que seja um cidadão ateniense, passa a ter o direito. Ao fazer isso, ao transformar a Assembleia do Povo, órgão de governo e decisões políticas importantes, num espaço de discussão, onde todos, pobre ou rico, eupátrida, camponês ou um comerciante pode participar, ele cria, então, ele dá o passo decisivo para o surgimento da democracia. Ok? Quem foi Péricles? Lá na frente surge um político chamado Péricles, que vai ser o governante ateniense mais importante de todos. Péricles toma várias decisões. Ele era muito poderoso, podia fechar a eclésia, mas nunca fez. As eleições lá eram por ano, ele se elegeu 14 vezes. Ele respeitava as instituições democráticas. E entre as muitas medidas, ele tomou uma, que era assim.
ele criou uma espécie de salário. Os políticos em Atenas não recebiam pagamento. Então, teoricamente, todos podiam participar, mas na prática só os ricos participavam da política. Porque os ricos tinham escravos que trabalhavam para eles, então eles tinham tempo livre de fazer política na ágora. E os pobres tinham que trabalhar e, portanto, não se interessavam e não tinham espaço e nem condições de fazer política. Péricles disse, isso acabou. A partir de agora, aquele ateniense pobre, que não tem escravos e que queira fazer política, se for eleito para um cargo público, o Estado vai pagar a ele um salário, para que ele possa se passar um ano no governo, ter como manter a sua família. Isso foi uma medida muito democrática, que garantiu de fato a todos a possibilidade da participação política, certo? Então tá aí um pouquinho da contribuição de cada um deles. Quem era o órgão máximo? A eclésia. Como é que se estruturava a democracia em Atenas? Bom, ela se organizava da seguinte forma. No topo, o principal órgão era a eclésia, essa assembleia do povo, certo? Então imagine que está lá em Atenas. Em janeiro, no começo do ano, a eclésia se reunia, todos os cidadãos atenienses podiam ir participar, e lá a primeira coisa que eles faziam era escolher um conselho chamado Bouler, que era composto por 500 pessoas, que era tipo os nossos vereadores, os nossos deputados, certo? Como é que essa escolha se dava? Todos os participantes da eclésia, todos, colocavam o nome num pequeno tablete de barro, um caquinho de telha, num vaso, todos colocavam o nome, era uma espécie de sorteio, e 500 nomes seriam sorteados. Os 500 nomes ali sorteados, e aí podia ser o eupátrida, um rico comerciante, um pobre camponês, todos eles, durante um ano, fariam parte da Bouler, ou do Conselho dos 500, que teria como função criar leis, elaborar projetos para o benefício da cidade de Atenas. Bom, o Conselho dos 500, entre esses 500, havia uma votação para escolher os estrategos. Quem eram os estrategos? Escolhia-se 10, que também tinham que ser aprovados pela eclésia. Esses caras teriam a principal função deles era exercer de fato o governo da cidade. Uma curiosidade, a palavra estratégia vem de estrategos, que quer dizer os caras que tinham a estratégia, os estrategistas que colocariam em prática o que era pensado, elaborado pela Bouler e aprovado pela eclésia. Só para vocês entenderem, no nosso município, quem seria o equivalente à Bouler? A Câmara dos Vereadores. Pensa as leis, pensa projetos. Quem seria o equivalente aos estratégicos? O prefeito, o órgão executivo. E a eclésia seria o povo, né, que vai às eleições. Então, observe aqui que o seguinte, no topo está a eclésia, que escolhe a Bouler, que escolhe os estrategos que governam a cidade. Assim era governada Atenas, assim funcionava a democracia grega. Bom, gente, aqui tem uma imagem só para ilustrar. Isso são ruínas de um antigo fórum grego. Eu acho interessante isso. Deve ser um lugar bacana de se conhecer. Isso são ruínas de um antigo espaço de discussão política, de governo, uma espécie de Câmara de Vereadores deles, de Câmara dos Deputados, onde a cidade era governada. Eu disse lá atrás que todos os cidadãos podiam participar da eclésia. Aí vamos lá. Quem era cidadão em Atenas, gente? Quem é cidadão hoje? O que é um cidadão? Hoje, cidadão brasileiro, nasceu, registrou, tem os mesmos direitos e deveres. Todos têm os mesmos direitos e deveres sugeridos pela Constituição, pelas leis do país. Então, se lá diz que todos têm direito à educação, todos, pobre ou rico, branco ou preto, têm direito à educação. Os deveres que tem lá, todos devem cumprir. Todos os cidadãos, num país como o Brasil hoje, nos Estados Unidos ou na França, têm o direito de escolher seus governantes e têm o direito também de se candidatar a um cargo governamental. Podem fazer parte do governo, não importa a sua origem, são das famílias mais nobres ou das classes populares. Isso é um cidadão. Mas em Atenas, embora eles tenham criado o conceito de cidadania, nem todo mundo era um cidadão. Quem era considerado um cidadão em Atenas? Só homens livres, maiores de 21 anos, atenienses, filhos de pai e mãe igualmente atenienses. Isso quer dizer que nessa cidade de mais de 500 mil habitantes, só eram estes. E quem não era cidadão? Por exemplo, mulheres, estrangeiros, jovens e escravos. Tiram mulheres, mais da metade. Tira estrangeiros, outra quantidade significativa, na cidade mercantil. Tira jovens abaixo de 21 anos, muita gente. Tira escravos,
quase a metade da população. Sobrava aí 10%. Então, embora eles tenham inventado a cidadania, que é um conceito importante, porque um cidadão podia ser pobre ou podia ser rico, mas ela ainda era limitada, o que mostra que chegar ao tipo de cidadão que nós temos foi também motivo de luta. Então, em Atenas, não esqueça, temos uma democracia elitista, porque ela é exclusiva dos homens, e por isso a gente também chama ela de patriarcal. Ela é exclusiva dos atenienses, ela descarta mulheres, descarta estrangeiros, descarta jovens e descarta escravos. Lembre-se dessas informações. Há 3 tipos de democracia. A democracia pode ser direta, indireta ou semidireta. O que é uma democracia direta ou participativa? Era como a de Atenas. O povo pode participar diretamente das decisões, certo? O que é uma democracia indireta? É como a nossa, brasileira, representativa. Nós não participamos diretamente, a gente escolhe representantes, a gente vota em deputado, vereador, prefeito, governador, presidente para nos representar, para tomar decisões por nós, ok? Em Atenas, o povo escolhia os governantes, mas tudo que os governantes faziam precisava da aprovação da eclésia, que era o povo. Né? Então, participativa é o caso de Atenas, representativa é o nosso caso hoje. E o que é a democracia semidireta? É a mistura dos dois. Para mim, o modelo ideal. Por exemplo, o Uruguai e a Suíça são exemplos contemporâneos de semidemocracias. É onde o povo escolhe representantes, mas as decisões estratégicas, temas mais delicados, são colocados em votação através de instrumentos chamados plebiscito. O que é um plebiscito? Por exemplo, no Uruguai, temas como legalização do aborto, legalização da maconha, não foram decididos só pelos políticos, foram colocados em votação e o povo disse sim ou disse não. Na Suíça, vários temas, você passa às vezes numa praça de um cantão de uma região suíça e você vê lá um comício acontecendo. Não é o comício de uma candidatura, às vezes é o povo suíço debatendo um determinado tema e votando sobre eles. E a decisão deles nessa votação é tomada como definitiva pelo governo que o coloca em prática. Isso é uma semidemocracia, ela mistura a direta e a indireta, ok? Bom, para fechar aqui eu vou usar uma frase do Churchill. A democracia é o pior... Churchill foi primeiro-ministro inglês durante 2 mandatos, governou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, que combateu o fascismo italiano, o nazismo alemão. A democracia é o pior dos regimes políticos, reticências, com exceção de todos os outros já experimentados. O que Churchill quis dizer com isso? Que a democracia tem defeitos? Tem muitos. Mas mesmo assim, ela ainda é melhor do que todos os outros sistemas já experimentados, como as ditaduras, as tiranias, monarquias, enfim. Porque é um sistema que tenta evitar a concentração de poder nas mãos de um só, que respeita o direito das minorias, que tenta promover uma sociedade onde todos são iguais diante da lei, que garante liberdades como a liberdade de expressão, por exemplo. Então a democracia tem defeitos, mas ainda é o principal, o melhor modelo para nós. E aí eu termino dizendo o seguinte, que a democracia, que é tão essencial, que foi inventada pelos gregos, que depois desapareceu por muito tempo, que voltou para a gente a partir da Revolução Francesa e Americana, no século XVIII, está ameaçada. O mundo hoje passa por um momento delicado, as democracias estão em crise. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é a imagem das revoluções, das manifestações que aconteceram no Chile, agora recentemente. Várias dessas manifestações acontecem, nesse momento nós estamos vendo aí os Estados Unidos pegando fogo por questões raciais. O Brasil passa por sérios problemas e um dos temas, e o tema principal da nossa AV1 vai ser sobre democracia, vai ser sobre esse momento de crise. E aí você vai dar uma pesquisada, vai dar uma lida, vai buscar outras fontes para fazer um bom trabalho. É isso, eu espero que tenha colaborado. Até a próxima, meus queridos, ok? E antes vamos fazer aqui, só para recapitular. Nessas 2 aulas que a gente aprendeu o que eram as cidades-estados gregas, o que era a polis grega, o coração da polis era a ágora, na ágora se fazia política e isso deu origem à democracia. Ok? Falou!